Tá começando mais um Cultura aí, o seu programa de arte e cultura da TV Tech Jundiaí. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai entrar literalmente no mundo da pintura. Eu vim visitar a exposição Van Gogh e Impressionistas, que está aqui no Maxi Shopping, para literalmente invadir o mundo das artes. E ainda a gente fala sobre cinema hoje no programa. Eu entrevistei a Débora Falabella e os atores do filme 15 Dias, que contaram um pouquinho sobre essa produção. Tá começando mais um Cultura aí. Vamos fazer um passeio agora pela exposição Van Gogh e Impressionistas. Essa exposição está aqui no segundo piso do Maxi Shopping. Você pode comprar o seu ingresso pela ingresso.com ou então na bilheteria aqui mesmo. A exposição está aberta de terça a domingo, de terça a sábado, das 10 da manhã até as 10 horas da noite, e aos domingos, das 11 horas da manhã até as 10 horas da noite. Tem esse caminho, esse labirinto que foi feito aqui para você já ir tirando fotos, para você ir entrando nessa imersão do Van Gogh, mas também, além do Van Gogh, tem também a história de outros pintores muito famosos, como, por exemplo, o Gauguin, como o Cézanne, o Renoir e também o Monet. Você vai conhecer um pouquinho da história desses grandes mestres da pintura, um pouquinho de como eles foram importantes para a história da arte, e aí você conhece, então, nesse espaço que mostra um pouquinho, né, com datas, fala um pouco sobre as obras desses grandes mestres antes de entrar na sala imersiva. Para você ter uma ideia, essa exposição já vendeu mais de 1 milhão de ingressos em diversas cidades brasileiras. Essa exposição já esteve em São Paulo, em Salvador, em Recife, em outras cidades aqui do Brasil, e ela, na verdade, é inspirada, ela segue uma tendência internacional de exposições imersivas que estão expostas em Paris, em Tóquio. Eu já fui, inclusive, a primeira vez numa exposição imersiva assim, em Paris, e foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, porque, na verdade, além de você ter essas projeções imersivas que a gente vai ver agora, né, daqui a pouquinho entrando, que estão em 360 graus, né, elas ocupam paredes, ocupam piso, estruturas tridimensionais, elas combinam arte, tecnologia, videografismo e também trilha sonora. E por isso eu estava dizendo, né, a primeira vez que eu fui eu me emocionei muito com a trilha sonora que estava ali, contando um pouco a história e a música que embala um pouco essas pinturas. A gente vai entrar aqui agora, eu vou até pedir para o Ju apagar a luz para a gente entrar um pouquinho mais no clima, vai ficar um pouquinho escuro para você, mas aí você vai entrando um pouco no clima dessas obras. Aqui, ó, a exposição 360 graus. Algumas roupas. A moldura, como não há branco no quadro, será branca. As sombras e as sombras projetadas são eliminadas. Essa, por exemplo, é a Quarto em Arles, de 1889, e repare que legal, né? Além das paredes, tem também as colunas. Essa coluna, por exemplo, que tem a projeção mapeada, e o piso, o chão também. E aí eu vou falar para você, fica à vontade, senta no chão, escuta um pouco a explicação do que é essa obra, de como ela foi concebida, como ela foi feita, e aproveita. E aí, óbvio, essa música que eu estava falando ali fora, né, que eu me emocionei muito em Paris, quando eu fui a primeira vez, e foi, inclusive, numa exposição do Van Gogh, foi exatamente nessa, a trilha sonora vai te levando para um outro lugar. Além do Quarto em Arles, tem também a Noite Estrelada, tem a obra Girassóis, que é uma das mais famosas e conhecidas. Uma coisa legal de falar é assim, venha com tempo, né? Para você sentar, como eu disse, e apreciar um pouco das obras, para olhar os detalhes de como elas foram feitas.
Diferente de uma exposição normal que a gente vai a um museu e vê um quadro, aqui você consegue reparar em detalhes, porque como a obra está em todo o espaço, você consegue aproveitar muito mais a obra. Então, ó, mais uma vez vou fazer o convite para você, venha até o Maxi Shopping, a exposição Van Gogh e Impressionistas tá aqui no segundo andar. Você pode comprar essa música aqui, agora me veio uma memória, eu me lembro que foi essa música que eu me emocionei muito. Olha isso, foi a primeira vez que eu fui numa exposição imersiva, que foi lá em Paris, e agora tô lembrando muito dessa música. Olha que me deu uma memória afetiva maravilhosa agora. Bom, enfim, vamos voltar aqui. Maxi Shopping, segundo piso, de terça a domingo, terça a sábado, das 10 da manhã às 10 horas da noite, e aos domingos, das 11 horas da manhã às 10 horas da noite, tá? Ingressos na ingresso.com ou aqui mesmo na bilheteria. Venha com a sua família, eu tenho certeza que os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos e você, principalmente, vai se encantar com esse espaço e com a maneira como uma obra de arte é mostrada, essa maneira diferente de você visitar uma obra de arte. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos dar mais uma olhadinha? Hoje vou fazer um programa bem de turista mesmo, vou passar o dia visitando lugares, conhecendo lugares diferentes aqui de Paris, e eu vou começar com uma galeria, na verdade é um ateliê, e eu não confundam porque eu confundi, eu fui para um lugar que chamava Galerie Lumière, mas na verdade esse lugar que eu tô indo é Atelier de Lumière, e tá rolando uma exposição lá do Van Gogh, só que ela é bem diferente, porque ao invés de ser uma exposição de quadros pendurados na parede, ela é uma exposição em projeção, então as pinturas do Van Gogh estão todas projetadas na parede. Eu tô muito curioso, porque eu vi no YouTube alguns vídeos e achei incrível, achei lindo. Agora eu vou ver de perto. Então vamos começar esse nosso passeio por Paris hoje. Claro, depois de ter errado o metrô, porque eu não sou nem besta de acertar de primeira. É tão bom errar metrô, né? Vamos começar então. Imagina um espaço de 3.300 metros quadrados e pelas paredes, tetos e chão, ou seja, por todo o local, são projetadas as obras de arte em imagens digitais do pintor impressionista Van Gogh. Então, em 360 graus, você tem a impressão de estar dentro das pinturas. Para compor essa experiência surreal, a exposição também tem uma trilha sonora temática e ela explora a imensa produção do artista que pintou mais de 2.000 quadros durante os últimos 10 anos de vida. Ih, menino, chorei nessa exposição, coisa linda. É 1 hora de projeção e eu tenho muito problema com músicas bonitas e clássicas, que elas me emocionam muito. E junto com a projeção do Van Gogh e dos outros 2 artistas que eles têm vídeos também, é muito bonito, é muito emocionante, é muito sensível. Vamos falar de cinema agora? Eu conversei com Débora Falabella, Miguel Lalo, Diego Lira e também com o escritor Vitor Martins, que falaram um pouquinho sobre os bastidores do filme 15 Dias, que está entrando em cartaz. Diego, Miguel e Débora, antes eu preciso falar que eu tô me sentindo muito em casa, porque Diego de Itu, certo? Miguel de Barra Bonita e Débora eu vou colocar no interior também, eu sou de Jundiaí, então tá todo mundo meio no interior aqui, né? É porque BH é roça. Não é? Falando isso com todo o amor do mundo. Mas é uma coisa do interior, né?
Então estamos todos no interior, estou me sentindo muita vontade aqui. Eu preciso perguntar para vocês, primeiro, para começar, como é que foi vocês na parada, falando sobre o filme, entrevistando a galera? Porque foi muito divertido, eles fizeram uma brincadeira lá na parada LGBTQIAPN+, e aí conversando com a galera, brincando, falando do protagonista, quem beija o protagonista, Quem né? beija o A protagonista. gente ficou querendo saber se eles beijaram. E vocês beijaram? Então isso Não temos idade pra isso. Fica em ainda. aberto. A gente não tem idade. Quem quiser, meu Instagram é A gente riu muito, a gente se divertiu Aí muito. tinha muitos fãs na parada que pararam a gente pra falar que estavam ansiosos com o livro. Isso ainda me surpreende, porque é muito Sim, novo. era no meio de uma multidão, As e a pessoas galera pararem, a passando gente e na parando. rua. Pode Mas tirar deu pra foto? sentir o amor das pessoas ali na parada, que realmente é o núcleo do filme, né? A comunidade LGBT, então ver o amor que as pessoas tinham por essa história e ver a gente falando, via tremendo falar com a gente. Que legal. Então é muito mágico, assim. Eu amo ficar na água. Quer dizer, amava. O que é que mudou em vocês, os personagens, né? O que é que o Caio muda em você, o que é que o Felipe muda em você? E eu quero saber, Débora, de você também, já incluindo, o que é que você voltou na sua adolescência, no seu passado, e relembrou um pouco desses momentos difíceis, dessa parte da vida que é meio complicada? O Caio me ensinou a ter coragem. O Caio me ensinou a me olhar com mais carinho, me colocar num lugar de merecimento. Então, se eu tô num lugar e eu tive tal conquista, cara, eu mereci isso aqui. Isso aqui, eu acho que nesse lugar da segurança do eu mereço, e menos do eu fui a vítima, fui coitado, porque por muito tempo eu passei por isso, na adolescência, praticamente as mesmas coisas que o Caio passa. Então eu trouxe muito do meu pessoal pro trabalho, pro personagem, mas, cara, de uma forma assim que me mudou, sabe? Essa coragem que ele tem de tomar as atitudes e se olhar, se ouvir durante a história, sabe? O desenvolvimento dele, se aceitar, acho que é isso, me curou. Com o Felipe eu aprendi a me amar, assim, porque eu fui uma pessoa gorda há 19 anos da minha vida, desde quando eu sou criança. E quando você é uma pessoa gorda, ou você é colocado de uma maneira inferior por outras pessoas, que outras pessoas vão ditar quem você pode amar, o que você vai poder comer, o quanto você come, qual roupa você usa, e você vai se odiando cada vez mais. Então chegou num nível que eu até estava falando isso com a minha melhor amiga, né? Ela falou, amiga, você precisava se amar mais. Eu falei, não, amiga, é que eu me odiava, eu precisava chegar na estaca zero para começar a me amar. Eu realmente odiava muito, assim, as minhas inseguranças, o meu corpo. E com o Felipe, eu aprendi a me amar. Então, eu me curei enquanto eu conheci ele, enquanto eu gravava esse filme. Então, eu lembro de olhar pro espelho e começar a gostar de mim, sabe? Do jeito que eu era, do jeito que eu tava. Até porque eu precisava tirar várias vezes a roupa pra gravar cenas. Então, eu precisei desprender de todo o meu medo, porque eu sabia que o Brasil inteiro poderia ver aquele corpo que eu tanto escondia em roupa larga, em roupas de manga longa, enfim. Então, com ele, eu aprendi a gostar mais de mim, a olhar pra mim, a me amar meu cabelo. E não só ser uma pessoa gorda ou não, sabe? Tudo. Eu acho que quando você é adultos também, mas o jovem hoje em dia tem muita comparação, né? Sim. Você tá com comparação no seu celular, na internet. Você abriu, tem alguém perfeito na sua tela. E aquela pessoa perfeita se compara com outra pessoa perfeita. Então é uma coisa que não acaba. Então você pode se odiar tudo, do seu fio de cabelo, à sua orelha, aos seus cílios, porque hoje você pode mudar tudo, então nunca vai estar suficiente. Então com o Felipe eu aprendi a me amar, assim. Sabe que eu ficar enfiado em casa com alguém que não tem a menor intimidade? Um dia. Você pode parar seu joguinho que tá atrapalhando minha série? A sériezinha pode esperar. Eu não tive um filme desse na minha época, né? Com 15 anos, 16, 17. Eu tive que aprender de outras maneiras. E aí, ao mesmo tempo, eu acho tão difícil ser adolescente hoje em dia por causa disso tudo, né? Essas comparações, rede social, o julgamento, né? Isso que você fala de tirar a camiseta e mostrar quem você é muito complexo hoje em dia. Talvez no passado existisse isso também, mas eu acho que era mais velado e as pessoas eram mais próximas, eu não sei explicar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importantíssimo um filme como esse para poder falar sobre, né? Eu fiquei meio emocionado de falar sobre isso, porque também volto no passado. Agora, Débora, e você? O que você lembrou um pouco da sua adolescência? Eu acho que você tá falando, assim, eu identifico também, assim, eu acho que antes eu também fui uma adolescente muito tímida, assim, eu tinha muita dificuldade em fazer amigos, gostava muito de ficar em casa, né, foi através do teatro que eu consegui ter uma certa voz ali, consegui me identificar com as pessoas.
E eu acho que hoje, realmente, assim, vendo, né, os adolescentes à minha volta, eu acho que tem uma dificuldade muito grande por essa questão mesmo de você ter ali as redes sociais, de ter sempre muita crítica, mas ao mesmo tempo a gente tem jovens hoje com a cabeça também e falando sobre coisas e sendo quem são, que a gente não tinha na nossa época. Então, isso também é muito bonito de ver, né? Eu acho que esse filme tem um pouco também essa representatividade, assim, né? Tem as personagens ali das meninas também que são maravilhosas e resolvidas ali, né? Um pouco mais. E eu acho que é isso. Hoje a gente pode falar sobre todas essas questões de uma forma um pouco mais aberta, né? Que antes a gente não podia. Então isso me emocionou muito também. Vitor, deixa eu começar com você, porque eu tava pensando muito na minha adolescência, né? Minha adolescência foi na década de 80. Eu coloquei um pouco de 90, mas foi na década final da década de 80. E daí você nasceu em 91 e você vive uma adolescência ali nos anos 2000. E aí você escreve um livro que é lançado em 2017 para um filme que é lançado em 2026. O que você vê, obviamente não da década de 80, mas de mudanças na adolescência nesse tempo todo? O que você conseguiu enxergar que mudou na adolescência das pessoas? Eu acho que a principal coisa que eu consigo perceber de mudança é que na minha adolescência e também na sua, um filme como 15 Dias não existiria. Exatamente. E eu acho que essa é a principal mudança. Ele não existiria porque um personagem como o Felipe ainda não era um personagem viável, ainda era naquela época eu acho que ele era conto de fadas demais, um personagem como o Felipe, que é tão seguro a respeito da própria sexualidade, que cresceu sendo criado por uma mãe que ampara ele tão bem, que dá tanto amor, tanto carinho. Então eu acho que o maior presente que a gente tem por 15 Dias de estar sendo um filme sendo lançado agora é poder dar para todos os espectadores esse acalento, esse carinho, esse amor, que foi a minha intenção desde a primeira letra que eu digitei no teclado quando eu estava escrevendo o livro. Eu queria que as pessoas encontrassem essa história e se sentissem protegidas, e se sentissem acariciadas. Mesmo pessoas que têm uma realidade completamente diferente ou que não são mais adolescentes como o Felipe, para mim, esse livro, eu escrevi ele como uma carta de amor para mim mesmo, assim, por tudo que eu aguentei firme e forte quando eu era adolescente, e ver esse filme acontecendo agora, para mim, é o maior sonho que eu poderia sonhar. Eu acho uma época muito difícil para os adolescentes hoje em dia, né? Apesar dessa liberdade que existe, desse cuidado que existe, e eu até quero que o Daniel fale um pouco sobre isso, desse cuidado que ele teve para falar com os adolescentes, né? Como é que você trabalha isso? Como é que vocês conversam para falar sobre isso? E eu tô dizendo isso de mais difícil, na verdade, pelas comparações, por causa de rede social, que é, né, o julgamento. A gente tem uma janela de comparação na nossa mão. Sim, por mais liberdade que existe, por mais que esse carinho, né, existe também essa dificuldade. Como é que vocês trabalharam juntos isso para conversar com os adolescentes? Eu acho que as redes sociais e o mundo de hoje, né, ele pode ser muito livre, mas ele é muito cruel também. E eu acho que essa crueldade a gente vê logo no começo do filme, por exemplo, com as cenas de bullying do Felipe, elas são analógicas, elas acontecem real, elas acontecem na vida real, elas não acontecem no mundo virtual. E eu acho que todo mundo já sofreu bullying, ou já fez bullying, né? Eu sofria muito quando eu era adolescente. Eu sofri a vida muito, inteira. a vida toda. Então eu acho que todo mundo que sofreu bullying ou sofre bullying, que é uma coisa horrorosa, passa por isso e se identifica no Felipe, né? Então eu acho que a gente preparou e a gente conversou, porque assim, a gente também não tentou aliviar nada, né? Então acho que quando o filme toca em assuntos sérios, e toca em gordofobia, e toca em homofobia, e toca em uma falta até de respeito e de relação entre né, de respeito mesmo entre os bullies e tal, a gente não aliviou nada, né? Mas é um filme leve, é um filme para cima, é um filme que tem uma mensagem positiva, né? Então eu acho que no final, para os adolescentes de hoje, a ideia é um pouco essa, né? É um pouco, vamos passar por momentos difíceis, né? Todos passam, né? Mas acredite em você mesmo, acredite na pessoa que você é. Aliás, eu queria falar da relação de vocês, que é muito bacana, né? Eu vi que o Miguel postou uma foto com a Débora falando mames, e você também postando essa relação que vocês tiveram no filme. Como é que foi isso? Como é que o diretor uniu vocês para que vocês pudessem transformar tudo em uma família? Eu acho que assim, os dois têm uma química maravilhosa. Eles Sim, ficaram total. realmente, tô falando por vocês, tá? Não. Mas eu vejo que a amizade deles, eles fizeram preparação juntos, moraram no mesmo prédio, ficaram um tempão juntos, viraram grandes amigos. Foi muito lindo ver a amizade dos dois acontecer.
E eu cheguei ali, eu acho que a gente teve uma química direta ali, eu tive com Sim. os dois. Então a gente Total. criou uma dinâmica muito divertida e boa no set. E que, né, ela permanece até hoje, né? Eu sou Muito. tipo de... Minha amamos mãe até mesmo. hoje. Não, é uma curiosidade muito louca que eu não conhecia a Débora, mas quando eu me mudei pra São Paulo, que eu tinha uns 10 anos, minha primeira professora de atuação foi a Cíntia, que é a irmã da Débora. Que demais. Só que, tipo, eu nunca tinha conhecido a demais. Débora. Então, tipo, eu vinha anos tendo aula com a Cíntia Já conheci a até... sua tia. Já conheci minha tia. E aí hoje ter essa relação com a Débora, ela é uma pessoa incrível, assim, ela teve comigo dos meus melhores aos piores momentos da minha vida pessoal, assim. Então acho que a relação que a gente tem é muito mágica, eu amo profundamente ela. O Felipe é o grande amor da sua vida? Um dos grandes amores da sua vida? Ai, talvez. Eu acho que o Felipe, ele é a grande criação da minha vida. Eu acho que ele é a coisa mais bonita que eu já fiz. É esse personagem. Eu acho que ele carrega dentro dele uma pureza muito bonita, assim. Eu tenho muito orgulho dele enquanto personagem. Ele sempre vai ser meu primeiro filho, assim, eu brinco. Ele sempre vai ser o primeiro que eu inventei. Eu gosto muito de diversos outros personagens meus, mas como o Felipe, eu acho que não tem, justamente pelo carinho que as pessoas deram pra ele. Eu acho que ele se tornou mais especial pra mim por causa disso, porque ele é muito, muito, muito amado. Vai ser um sucesso, Ai. um filme tão importante, e eu volto a dizer, um filme importante para os adolescentes hoje em dia e para os adultos que cresceram sem um filme desse. Assim. É importante para todo mundo assista, se divirta, dê muita risada também e se emocione com 15 dias. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado demais. Tá chegando ao fim mais um programa. Hoje o nosso cenário foi aqui no Maxi Shopping, na parte de exposições, onde está rolando o Van Gogh e Impressionistas. É muito bonita essa exposição, vale muito a pena, super imersiva. Você entra literalmente nas obras dos impressionistas e principalmente do Van Gogh. Então venha visitar de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite e aos domingos, das 11 horas da manhã às 10 horas da noite. Lembrando que às segundas-feiras a bilheteria está aberta aqui para você comprar seu ingresso ou então você pode comprar pela ingresso.com. E o nosso site é tvtecjundiaí.com.br e as nossas redes sociais é o @tvtecjundiaí. Isso no Facebook, você põe a barrinha ali, também TVTech Jundiaí, e no YouTube também. Eu espero você no próximo programa, a gente se encontra para falar sobre arte e cultura, que é o que a gente ama. Até lá, tchau!